Quinta-feira, 23 de abril de 2015. Seja bem-vindo, está começando o canal de notícias aqui pela UPF TV. Então fique com a gente e veja só os assuntos que nós preparamos para esta edição. Pesquisa aponta os custos que os acidentes de trânsito causam ao país. Os preparativos para o Dia do Desafio que se aproxima. Vice-reitor de pesquisa e pós-graduação da UPF está entre os principais pesquisadores do país. No estúdio, a gente vai conversar com o professor Leonardo José Gil Barcelos. E ainda, incentivo a novos pesquisadores. O UPF realiza oficinas para esclarecer dúvidas sobre o mestrado e doutorado em História. Cerca de 800 alunos de Passo Fundo e região participam da terceira Copa Estudantil SEST-Senat de Futsal em Passo Fundo. A abertura foi ontem à noite. E também um livro para deixar as aulas de educação física ainda mais atrativas. Continue conosco, porque aqui você já viu, né? Encontra mais conteúdo. Faltando praticamente um mês para o Dia do Desafio, como será que estão os preparativos para essa data? Bom, os municípios têm até segunda-feira para se inscrever. E quais as atividades pensadas para a programação deste ano? Quem tem as informações, as respostas é o jornalista Fábio Eberhardt. Fábio. Exatamente, um dia dedicado ao incentivo à qualidade de vida, à saúde. Há 18 anos é feito aqui no Rio Grande do Sul, há 20 no Brasil. No ano passado, o SESC teve uma modalidade noturna justamente para incentivar. Este ano, outras duas vão estar em vigor para incentivar os passofundenses a essa busca de qualidade. Eu vou conversar agora com o Amaurel Schneider, ele que é técnico de esporte e lazer do SESC aqui em Passo Fundo. Amaurel, que modalidades são essas e como é que os passofundenses podem participar? Perfeito, na verdade são duas que a gente está incluindo para a atividade de lançamento do Dia do Desafio, né, que ocorre à 00:01. Então o pessoal vai estar convidado aí, assim como no ano passado, o passeio noturno, né, o Night Bikers, que a gente tem chamado. E aí a gente observou a necessidade de que alguns não tinham bicicleta, não tinham esse meio, a gente incluiu a caminhada orientada e também com a expansão aí da atividade física, a corrida, né, a corrida de rua, a gente resolveu incluí-la também, né, no intuito de fortalecer e poder ampliar, fazendo com que mais pessoas participem do lançamento do Dia do Desafio aqui em Passo Fundo. Bom, o Dia do Desafio acontece dia 27 de maio, muitos passofundenses e também pessoas da região aguardam esse momento, muitos iniciaram uma qualidade de vida a partir do Dia do Desafio. Qual a importância dessa ação? O objetivo principal, na verdade, é esse, né? Dar esse start na vida das pessoas, né? Para que durante esse dia, pelo menos 15 minutos de qualquer tipo de atividade física sejam desenvolvidas no intuito de integrar isso à sua rotina, ao seu dia a dia, né? Como costumeira, durante a semana, durante o mês, durante o ano, para que essa prática acabe sendo uma atividade regular, né? Atribuindo assim os valores daí de qualidade de vida, bem-estar, todos os benefícios que qualquer tipo de atividade física pode proporcionar. Bom, Dia do Desafio, dia 27 de maio, mas dia 27 de abril agora acaba o prazo para as prefeituras se inscreverem. Como é que é isso? Como é que se faz para participar? Perfeito. Na verdade, a ficha de inscrição ela é emitida e enviada pelo SESC, né, até as prefeituras municipais. No ano passado, a gente teve a incrível marca de 497 municípios, né, do estado, ou seja, todos 100% de participação. Então, esse ano a gente teve essa meta lançada. O desafio, né, foi chegar e agora é manter todos os municípios ativos no Dia do Desafio. Tranquilo, muitíssimo obrigado pela participação. É isso aí, dia 27 de maio, Dia do Desafio. Apenas 15 minutos aí de um exercício que pode mudar a qualidade de vida de muitas pessoas. Mas quem sabe a gente já começa a fazer esses exercícios a partir de agora. Voltamos ao estúdio. Bom, a UPF conta com um dos principais pesquisadores do Brasil. O professor, que também é vice-reitor de pesquisa e pós-graduação da universidade, Leonardo José Gil Barcelos, está no ranking que apresenta perfis públicos de pessoas que trabalham com pesquisa em instituições brasileiras. Estudo esse que foi feito por um grupo de pesquisa da Espanha. E olha só,
Entre as 1.613 instituições de ensino citadas por essa pesquisa, a UPF aparece na posição de número 53. Nosso convidado hoje é o professor Leonardo. Seja muito bem-vindo. Parabéns, professor Leonardo, por seu nome figurar aí entre os principais pesquisadores do país e também pelo fato da UPF aparecer muito bem na pesquisa. Obrigado pela oportunidade de poder conversar mais uma vez com você. Bom, fugindo um pouquinho, professor, das entrevistas que muitas vezes o senhor costuma nos conceder aqui, a gente quer conhecer um pouco mais da sua história, né? A formação do professor Leonardo é toda na URGS. Ele fez medicina veterinária, mestrado em zootecnia, é também doutor em ciências biológicas pela URGS. Natural de Porto Alegre, como é que surgiu o Passo Fundo aí no meio do caminho, professor? Eu digo, são as amizades. Um grande colega querido que fez toda a graduação comigo, eu via Passo Fundo nas férias, vinha ver a propriedade dele, que ele produzia leite. Filho de 2 professores da universidade, fui tomando gosto, me acariciando com a instituição, que sempre me abriu as portas. E desde, bem antes de entrar como professor, já fazia alguns experimentos aqui, usando a estrutura muito boa, que temos até hoje. E foi natural, quando surgiu uma oportunidade, me candidatei e fui, na época, o selecionado. Lá se vão 14 anos, Lá depois se vão 14 anos muito bem aproveitados. Eu pensando, já fui quase tudo aqui dentro da instituição. E isso é muito bom, que a gente conhece as pessoas, e é o que a gente mais ganha em todos esses cargos, sem dúvida nenhuma, é conhecer áreas que talvez tu não conheças, tu fique só no teu curso, né? Por que a pesquisa lhe apaixona tanto, professor? Eu sou um curioso, um metido, às vezes um chato, é um perfil de pesquisador. O pesquisador não pode se contentar com... Não existe verdade terminada. Toda verdade é a verdade que se sabe hoje, amanhã pode ser outra. Esse perfil, que é um perfil comum de criança, por isso que eu digo, às vezes eu brinco, eu sou um crianção, a gente às vezes na educação formal desmonta nos nossos filhos, né? Às vezes a gente fica repreendendo a curiosidade deles, que é chato, 500 mil porquês por dia. Não pode perguntar muito, né? Eu brinco, aqueles que sobraram uma quantidade razoável de porquês, pode ser bom pesquisador. Aquele que não tem curiosidade, não tem vontade de ir lá, por que isso aconteceu, qual é a base disso acontecer, ele talvez não se realize como eu me realizei na pesquisa. O que é importante, características fundamentais para um bom pesquisador, além da curiosidade que você coloca, professor, da proatividade? Acaba juntando isso, ele acaba sendo um perfil quase empreendedor, né? Porque ou ele vai atrás, monta, projeta, pensa o que não vai fazer, ou tem alguma dificuldade. E hoje em dia, muito forte a capacidade de trabalhar em grupo, as redes são cada vez mais importantes, e de mostrar o seu trabalho, né? Então, é o que eu digo assim, eu não dou muita importância para esses rankings, são importantes, tudo, como tu falaste, fico, claro, lisonjeado com ter aparecido, mas para mim o que mais importa é poder dar o exemplo de que não adianta tu fazer aqui e deixar aqui. Tu tem que botar no mundo, tem que usar outras formas de divulgação, não é mais só a publicação, né? Você tem cuidado de como é que está o seu currículo, como é que estão os seus perfis nesses repositórios científicos. Essas coisas todas são importantes, que é daí que se pega as informações para rankings, para uma série de coisas, de avaliação até dos seus projetos. Então é importante esse aspecto também. E é a partir das perguntas que podem ser feitas grandes descobertas, como uma vacina, só para citar um exemplo prático, professor, que vem sendo estudado há algum tempo aqui na instituição. Sim, porque você pergunta o que está acontecendo. E a partir daí, bom, você pode descobrir a razão do processo, você pode descobrir como bloquear aquele processo, você pode descobrir o aspecto histórico, aquilo que aconteceu e analisar outros aspectos no mundo que aconteceram parecido. Então, assim, você, no momento que está na pesquisa, você pode estar trabalhando no tópico mais específico daqui, mas você está em contato com o mundo todo, com a realidade global. Bom, dos seus 14 anos de UPF, esse já é o seu segundo mandato como vice-reitor de pesquisa. Professor Leonardo, como é que a gente pode sintetizar os avanços que a instituição teve nessa área nos últimos anos? Eu acho bastante, acho que a universidade hoje respira pesquisa. E sem dúvida nenhuma, o grande ganho é a consolidação, a expansão do nosso stricto sensu, que isso dá identidade, dá força para a pesquisa, e os pesquisadores poderem trabalhar tranquilos, saber que a sua pesquisa é valorizada, que o que ele faz esse ano que vem vai poder continuar fazendo, sabe? A pesquisa não casa com insegurança, com distribuição de carga horária, essas coisas, tudo que a gente conseguiu organizar, e isso realmente é talvez um dos principais fatores que fez esse crescimento tão grande
na nossa pesquisa institucional. Tá certo. E como dizia a campanha do Canal Futura, são as perguntas que movem o mundo e não as respostas, não é mesmo? É uma boa resposta, sempre tem que abrir uma pergunta nova. Professor, muito obrigada. Parabéns mais uma vez. Obrigado. Obrigada. Bom, e de cada 100 mil habitantes, 20 morrem no trânsito. Além de perdas irreparáveis, os custos com acidentes de trânsito urbanos e também nas rodovias passam dos 40 bilhões de reais por ano, de acordo com o Instituto de Pesquisa de Econômica Aplicada. O custo médio de um acidente com morte em rodovias no Brasil é de mais de R$ 566 mil. Quando falamos em vias urbanas, um acidente com vítima fatal tem o custo de R$ 229 mil e um acidente com lesão chega à quantia de R$ 27 mil. Os valores foram revelados pela pesquisa feita pelo IPEA e incluem danos materiais, custos médico-hospitalares, operação de sistema de atendimento, custos de congestionamento, despesas funerais, administração de seguros, custos com processos judiciais e perda de rendimentos futuros. Eu acho que investir na questão preventiva, isso não tem valor. O Estado tem que se preocupar com isso e é uma missão dele, né? Mas o que preocupa é o resultado dos acidentes e aquilo que poderia ser diminuído e doer menos no bolso do povo brasileiro. Quem sai ganhando, na verdade, é quem não vai passar a enfrentar um acidente. Exatamente. São as pessoas que são primeiro alvo direto, que são os vitimados no acidente de trânsito. As suas famílias, o deixar de trabalhar depois, o emprego, o sustento e a residência. Que muitas vezes uma morte em acidente de trânsito, o país vai acabar pagando porque é uma indenização aí do INSS. Para quem faz a fiscalização de trânsito, os maiores problemas são ligados a erros humanos, que fica comprovado em uma pesquisa da Polícia Rodoviária Federal, que mostra que 1/3 dos motoristas que se envolvem em ocorrências de trânsito reconhece que não prestava atenção ao que fazia no momento do acidente. Ultrapassagem em local proibido, excesso de velocidade, inclusive a embriaguez figurando entre as principais que causam acidentes de trânsito. É a imprudência e a falta de consciência do condutor. Isso é o que causa, infelizmente, muitos acidentes. Ou seja, a pressa, o estresse do dia a dia, a falta de consciência do condutor, a direção defensiva em si. Ou seja, o condutor deveria dirigir mais defensivamente, prestar atenção ao chegar num cruzamento, embora ele esteja numa via preferencial, ele sempre é bom ele dar aquela paradinha, aquela diminuída de velocidade. Em 2010, o Ministério da Saúde contabilizou 145 mil internações no SUS, Sistema Único de Saúde, causadas por acidentes de trânsito. Foram mais de 40 mil mortes no mesmo ano. O Rio Grande do Sul foi responsável por mais de 2 mil delas. As vítimas do trânsito em Passo Fundo, elas fazem parte da terceira maior causa de óbitos da cidade, né? Temos as causas cardiovasculares, os cânceres e a violência, e dentre as mortes para violência está incluso os acidentes de trânsito. Nós temos uma rede aqui extremamente qualificada, especialmente nos 2 grandes hospitais da cidade, o Hospital São Vicente e o Hospital da Cidade, que fazem todo o atendimento de primeiro socorro, não só para Passo Fundo, mas para a região toda. Já em 2011, o governo federal pagou o seguro obrigatório do DPVAT a 60 mil famílias por questões de óbito. O Brasil já é o país em 5º lugar nos acidentes de trânsito, com 21 mil mortes por cada 100 mil habitantes. Números que, segundo a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, poderiam ser reduzidas em até 90% se a frota de veículos não fosse tão grande e se as pessoas optassem pelo uso de transportes coletivos, como ônibus, trens e metrô. E as inscrições para o concurso público da Codepas foram prorrogadas. Quem perdeu o prazo agora pode se inscrever até 30 de abril. A empresa oferece vagas para cobrador, motorista e monitor de estacionamento rotativo, além de um cadastro reserva para outras 10 funções. Os salários variam de R$ 893 até R$ 3.745 mais ticket alimentação. As inscrições devem ser feitas pelo site que aparece aí na tela. Depois do intervalo, o curso de História da UPF vai fazer uma atividade com alunos da graduação para explicar como funciona mestrado e doutorado em História.
e ainda como deixar as aulas de educação física mais atrativas. Bom, este estudo está em um livro. Os detalhes a gente conta já já.